A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 9 das lições bíblicas adultos, que tem como título Quem é o Espírito Santo? Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova roupagem. E hoje chegamos na lição de número 9. Quem é o Espírito Santo? Texto áureo encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A leitura bíblica em classe encontra-se em João, capítulo 14, versículos 16, 17, 26 e João, capítulo 16, dos versículos 7 ao versículo de número 14. Então vamos, meus amados irmãos, iniciar nossa lição de número 9. Quem é o Espírito Santo? Então, nesta lição, na lição 3, vocês vão perceber, nós falamos, né, até a lição 8 seriam lições mais cristológicas, e a partir dessa lição 9, agora vamos diversificar um pouco o tema. Hoje, na lição 9, se os irmãos perceber, já estamos mudando um pouco, né? Já vamos falar já sobre o Espírito Santo. As próximas lições vamos falar sobre doutrina do pecado, vamos falar sobre a igreja, sua natureza, a salvação não é obra humana, encerrando justamente com as heresias da escatologia bíblica. Então, foi uma lição, um trimestre que abarcou 6 lições cristológicas, que eram os temas mais recorrentes na era cristã, no início da era cristã, e hoje o autor mudou um pouco, né, e não poderia deixar de falar justamente sobre quem é o Espírito Santo, porque essa formulação da teologia do Espírito ela aconteceu justamente depois da formulação cristológica que aconteceu no Concílio de Nicéia, e tendo sido oficializada no Concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo. Então a cristologia, né, ocupou praticamente todos os debates que aconteciam no século III e no século IV, e quase não sobrou espaço justamente para a doutrina do Espírito Santo. Então não houve discussão a respeito do Espírito Santo em Nicéia. O que aconteceu nessa época, no campo pneumatológico, foi muito pouco. Pneumatológico, né, meu irmão? Falando justamente da doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia. Então, nesta lição, nós vamos focar justamente nisso. O que nós precisamos saber sobre o Espírito Santo. E vamos responder justamente de maneira curta, rápida e direta, né? Vamos mostrar justamente a deidade, a sua personalidade, seus atributos e as suas obras. Porque o que foi dito acerca do Filho, o mesmo se diz do Espírito Santo, que a Bíblia afirma de maneira direta que o Espírito Santo é Deus. Além disso, revela também nele os atributos exclusivos da divindade, bem como as obras de Deus. Então, esta lição nós vamos focar justamente na pessoa do Espírito Santo e vamos focar justamente nessa sua identidade. Por isso, o autor vai iniciar a lição falando já no primeiro tópico sobre o Consolador, o outro Consolador. Neste ponto aqui é justamente o que Cristo falou, justamente embarcando a palavra Consolador, que é Paracletos, né? Vamos ver isso na lição, já no tópico 2, mas no tópico 1 o autor vai querer mostrar justamente esse outro Consolador, porque João 14,16 fala que Jesus falando, e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então,
Jesus ele estava dizendo aos seus discípulos que, olha, eu estou voltando para o Pai, mas continuarei cuidando da igreja pelo meu Espírito Santo, ou seja, seu Paracleto. Um como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. E neste ponto aqui, o autor vai frisar justamente a palavra grega para outro. A palavra grega aqui utilizada aqui, quando Jesus fala, e ele lhe dará outro consolador. Outro aqui é a palavra halos, que significa outro mesmo, mas significa outro da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. Então, outro da mesma classe. Ele usa o termo halo e não hétero. Se o espírito ele fosse uma força ativa, né, como a gente vai falar também na lição de hoje, como tem uma religião aí por aí que ensina deste modo, né, que é um ser impessoal, uma força ativa, a palavra neste termo aqui para outro consolador não seria halos, mas seria héteros. Então, meu irmão, o que nós estamos querendo mostrar aqui com esse primeiro subtópico aqui é justamente que o termo halos ele expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. Isso é que é halos. A palavra héteros expressaria uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente, que não foi o termo usado aqui neste texto. Então, Cristo prometeu enviar outro consolador, halos, outro, como ele, não héteros. Então, este primeiro subtópico, o autor está frisando justamente isso, que Cristo enviaria outro, mas outro como? Da mesma natureza, mesma espécie, com o mesmo poder, mesma glória, mesma soberania, porque é a pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo, que é Deus. Então esse primeiro ponto, subponto aqui, outro consolador, é justamente essas palavras que tem que frisar, né, que é num termo grego, é justamente outro da mesma espécie, não uma de espécie diferente, não é outro diferente, mas é outro sim, numericamente sim, outro, não é distinto. Está relacionado justamente a essa diferença numérica e denota outro da mesma espécie. O segundo ponto vai falar sobre o Paracleto. Neste ponto aqui é a palavra que é usada justamente para Paracleto. Paracleto é consolador. E o que significa essa palavra no grego? Paracletos. Significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador. Essa palavra ela aparece 5 vezes apenas no Novo Testamento. E todas elas aparecem nos escritos do apóstolo João. 4 vezes aparece no seu evangelho, referindo-se ao Espírito Santo, e uma na sua primeira epístola, que é traduzida por advogado, isso aplicado justamente ao Senhor Jesus, quando ele escreve: filhinhos, 1 João 2:1, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado, um paracleto, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o que nós temos que perceber aqui e ver com essa palavra aqui é justamente que o Consolador, que foi enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os seus discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho lhe ensinou e testificar dele, era o Espírito Santo de Deus, enviado da parte do Pai. Então, a gente tem que frisar isso e deixar de forma bem clara que esse outro Consolador foi enviado sim, com o mesmo poder, mesma glória, mesma essência, mesma majestade, porque ele é Deus. O terceiro subponto é falar sobre seu uso no Novo Testamento, que foi justamente até o texto que eu falei agora há pouco, né, que no Novo Testamento o termo aparece apenas 5 vezes, que é o que o autor vai falar, tá redundante aqui, mas nesse ponto aqui ele vai falar disso e da Epístola de João, que fala a única vez. Então, seu uso no Novo Testamento se refere justamente a esse significado que a palavra de Deus nos mostra, como um defensor que vai vir ali. Por isso Jesus falou: não se preocupa com o que vocês falar
com o que vocês vão falar diante da autoridade. Porque o outro Consolador, ele vai lhe explicar tudo, vai vos fazer lembrar. Então, para lembrar, você tem que estudar, tem que ler, tem que parar para meditar na palavra, que era o que os apóstolos faziam e nunca ficaram sem dar uma resposta pautada na palavra, porque o Espírito Santo estava com ele para ser seu defensor, advogado, intercessor, seu auxiliador. Então, tudo isso é obra do Espírito Santo na vida da igreja. O segundo ponto da lição, o autor vai falar sobre sua deidade, atributos e obras. E o primeiro ponto vai falar sobre sua deidade. Neste ponto aqui, sobre sua deidade, deidade está falando justamente da sua divindade, porque o Espírito Santo é Deus. Então nós vamos falar neste ponto aqui sobre a sua deidade. Ele é Deus? Sim. É pessoal? Sim. Então, como foi dito acerca do Filho, o mesmo se diz do Espírito Santo. E a Bíblia ela afirma de maneira direta, né, como nós falamos anteriormente, que o Espírito Santo é Deus. E além disso, revela nele os atributos exclusivos da divindade, bem como as obras de Deus. Só alguns exemplos para os irmãos perceberem de que o Espírito Santo é Deus. Dois textos da palavra de Deus. Êxodo capítulo 17, versículo 7. Quando nós pegamos esse texto em Êxodo e comparamos justamente com Hebreus, nós vamos ver o jogo que tem ali mostrando que Deus e o Espírito Santo fazem parte da divindade, né? Três pessoas em unidade, a Trindade. Então, Êxodo 17, versículo 7 fala: porque tentaram o Senhor. Observe como fala o texto de Êxodo, capítulo 17, versículo 7. Porque tentaram o Senhor, dizendo: onde está o Senhor no meio de nós? Está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Hebreus, capítulo 3, dos versículos 7 a 9. Observe que o texto de Êxodo falou que porque eles tentaram quem? O Senhor. Aí em Hebreus o autor bíblico vai escrever: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação, no deserto, onde o pai de vocês me tentaram. E aqui o texto está falando como diz o Espírito Santo. Olha, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram. Ué, tentaram o Espírito Santo, mas lá em Êxodo não fala que foi porque tentaram o Senhor. Estamos mostrando aqui a sua deidade. Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Então o Antigo Testamento ensina que os filhos de Israel tentaram a Deus. E no Novo Testamento afirma que esse que foi tentado, ele é identificado como o Espírito Santo. Esse é um texto. Outro texto para nós fazermos comparação. Juízes capítulo 15, versículo 14. E vamos comparar com Juízes capítulo 16, versículo 20. Juízes capítulo 15, versículo 14. Assim nos diz a palavra de Deus. Mas, observe, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão. Quem se apossou dele? O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Já em Juízes, capítulo 16, versículo 20, fala: então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Fala, e o Senhor já havia se retirado dele. Só que em Juízes, capítulo 15, versículo 14, fala: mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas, né, que ele tinha nos braços se tornaram como fio de lã. Aí no versículo, em Juízes, capítulo 16, versículo 20, né, que é a mesma história ali, sendo relatada, Dalila tentando descobrir qual é o segredo de Sansão, e quando ele diz o segredo, e quando vem sobre ele, ele não entende, porque o Senhor, o versículo fala, e o Senhor já se havia retirado dele. Olha, na primeira citação,
É o Espírito Santo quem se apodera de Sansão. Na segunda, já afirma que Sansão não sabia que o Deus Javé havia se retirado dele. Então o Espírito de Deus e o próprio Deus são identificados como Deus, como o mesmo Deus. Então a deidade do Espírito Santo, ela é plausível e bem direta e de maneira transparente nas Sagradas Escrituras. Como eu citei 2 textos do Antigo Testamento, vou citar apenas um do Novo Testamento, que é o texto corriqueiramente mais conhecido, que é Atos, capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Agora observe. Você não mentiu aos homens, mas para Deus. No versículo anterior, Pedro fala: olha, você mentiu ao Espírito Santo. E lá no final do versículo 4 ele fala: você não mentiu aos homens, mas para Deus. Ora, o Espírito Santo, Pedro está mostrando aqui que é Deus. Veja que Deus e o Espírito Santo nessa passagem, né, são uma mesma divindade. Primeiro, Pedro diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo e depois o mesmo Espírito é chamado de Deus, mostrando justamente a sua deidade. O Espírito Santo, ele é Deus. O segundo subponto vai falar sobre seus atributos. Seus atributos, meu irmão, são infindáveis, vamos falar assim. São muitos atributos que nós vemos na palavra de Deus em relação ao Espírito Santo. Então nós vamos citar aqui para os irmãos e os irmãos vão conferir em casa, né, com mais calma. Nós agora vamos passar justamente aquilo que o Espírito Santo tem, seus atributos pessoais. A lista é infindável, vamos falar só alguns, porque seria um tempo gigantesco aqui se ficássemos comentando só seus atributos. Mas os atributos mais, se nós vamos falar, os atributos de Deus que só são inerentes a Deus, nós vamos falar primeiro, Deus é onipotente. Deus é onipotente, o Espírito Santo ele é onipotente. Mas eu tenho que mostrar na Bíblia. Então os irmãos depois conferem Zacarias capítulo 4, versículo 6 e Romanos capítulo 15, versículo 19, mostrando justamente esse atributo. O Espírito Santo ele é onipotente. Ele também é onipresente. Salmos de número 139, versículo 7 a 10. Ele é onisciente. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 10 e 11. Ele é eterno, o Espírito Santo ele é eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 15. O Espírito Santo é criador. Jó capítulo 26, versículo 13. Então, meus amados irmãos, aqui nós estamos falando apenas alguns, porque esses atributos aqui são inerentes a Deus e só diz respeito a Deus. Onipotência, onipresença, onisciência, eterno e criador. Deus quer tudo isso. Só que isso é atribuído tanto ao Espírito Santo e quanto a Jesus, como nós falamos nas lições que abarcou essa cristologia, né, da lição 3 à lição de número 8. Então o Espírito Santo, meu irmão, ele tem atributos, esses atributos que é dado a ele é justamente os atributos inerentes à divindade. Por quê? Porque ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. O terceiro ponto vai falar justamente sobre suas obras. Neste ponto aqui, vai mostrar as obras que o Espírito Santo ele efetua. Quais são as obras? São inúmeras também, juntamente com seus atributos. E as primeiras que nós podemos falar é que ele gerou Jesus Cristo, como o autor coloca aqui em Lucas 1, versículo 35. Ele dá a vida eterna.
O Espírito Santo dá a vida eterna em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Ele é o Senhor da igreja. Atos 20, versículo 28. E ele é o santificador dos fiéis. Romanos, capítulo 15, versículo 16. Então, meu irmão, o Espírito Santo, ele habita no crente. Ele é o autor do novo nascimento. Ele dá a vida. Ele distribui dons espirituais. Tudo isso é obra e operação do Espírito Santo. E observe que essas obras também são todas exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, pelo Filho e Espírito Santo. Então, as obras divinas, meu irmão, vai justamente evidenciar a natureza do Espírito Santo, que ele é Deus. Então, o Espírito Santo, sim. O Espírito Santo, ele é Deus. O terceiro ponto da lição vai falar sobre heresias antigas e novas. Vai mostrar primeiro as primeiras heresias. Por quê? Porque antes de Nicéia, como nós falamos, né, a discussão era centrada em Jesus, sobre a sua identidade, e a doutrina sobre o Espírito Santo raramente entrava nos debates. Porém, depois do Concílio de Nicéia, surgiram as manifestações mais agudas, né, contra o Espírito Santo. A começar primeiro com os arianistas. Nós já falamos sobre essa doutrina justamente quando eles falavam de Cristo, né? E hoje tem os arianistas, que são justamente os unicistas, que e Ario também considerava também o Espírito Santo uma criatura. Embora esse tema, né, estivesse fora de discussão na época, pois o foco estava justamente na cristologia, né? Existe ali arianistas, né, radicais, como o autor até cita, Eunômio. Ele considerava o Espírito Santo como uma das mais nobres, vamos falar assim, obras, uma das mais nobres das criaturas que foi produzida pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que o Filho é que criou o Espírito Santo. Então era uma heresia, né? Uma heresia esse ensinamento desvirtuado justamente da verdade bíblica. Outro ensinamento errôneo justamente deste ponto é falar sobre os tropicianos. Quem eram os tropicianos? Que foi justamente os movimentos que surgiram depois de Ário, movimentos para negar justamente a deidade do Espírito Santo. Então, os tropicianos, o que significa tropiciano? Vem de tropos, que significa figura, não é? E era uma seita do Egito. E Atanásio, né, foi que denominou, vamos falar assim, por causa da sua exegese figurada deles. Eles diziam que o Espírito Santo é um anjo ou uma criatura. Isso é o que eles ensinavam. Mas, além dos arianistas, dos tropicianos, também existem os pneumatocianos. Esses pneumatocianos surgiram depois dos tropicianos. E o termo no grego, né, os pneumatomachoi, vem justamente de pneuma, que significa espírito, e machomai, que significa falar mal, ou seja, então eram os opositores do espírito. E o nome foi dado também por Atanásio ao grupo religioso, né, liderado justamente por Eusébio de Sebaste, que não aceitava a divindade do Espírito Santo. Então, esses três grupos justamente eram a heresia que existia ali nos primeiros séculos, que pregava e ensinava contra o Espírito Santo. O tópico 2 desse ponto é falar sobre as heresias na atualidade. Neste ponto aqui, ele vai justamente trazer quem são as seitas da atualidade que negam a divindade do Espírito Santo, que não acreditam no Espírito Santo como ser pessoal, um ser que tem personalidade. E é justamente os adeptos que seguem a doutrina das testemunhas de Jeová. E por que nós estamos falando isso? Porque eles não têm o Espírito Santo como Deus e não acreditam que o Espírito Santo seja uma pessoa.
Dizem, né, que o Espírito Santo é justamente uma força ativa, quando na verdade a Bíblia Sagrada nos mostra o Espírito Santo, como nós falamos, sendo onipotente, onipresente, onisciente. Então eles alteraram, como nós falamos na lição anteriores, a Bíblia. Não é à toa que a tradução do Novo Mundo é a única Bíblia que é usada apenas por eles, porque ninguém usa, porque é uma Bíblia que foi adulterada, é uma Bíblia que foi falsificada, justamente para defender seus pontos de vista errôneos. Porque quando nós lidamos, meu irmão, com um texto bíblico que vai contra aquilo que eu acredito, das duas, uma acontece. Ou eu me submeto à autoridade do texto bíblico, ou eu altero o texto bíblico, ou altero a interpretação do texto bíblico. Então, das duas, eles escolheram uma, e qual foi? Não se sujeitar ao texto bíblico, e justamente adulterarem o texto bíblico. Então, o Espírito Santo, na linguagem, vamos falar assim, correta, é Espírito Santo grafado com letra maiúscula. Eles não, eles colocam com letra minúscula. Por quê? Porque eles não acreditam que o Espírito Santo seja uma pessoa. E eles usam, né, alguns argumentos de que tem falta, vamos falar assim, de solidez para se firmar. Que ele fala que como que o Espírito Santo pode ser uma pessoa e entrar, habitar dentro de outra pessoa. Mas na Bíblia deles, eles grafam diabo com D maiúsculo. E na Bíblia deles também fala que o diabo entrou em Judas. Então, para o diabo é um ser pessoal, porque eles acreditam que o diabo é um ser pessoal, mas o Espírito Santo não, mas o diabo sim. Então, meus amados irmãos, é coisas que nós temos que ter cuidado, temos que entender, compreender e verificar se de fato é isso que está nas Sagradas Escrituras. Então, eles falam de tantas outras coisas, vamos citar mais algumas aqui, só para os irmãos perceber justamente aquilo que nós estamos comentando. Eles dizem que João batizava com água, Jesus batizava no Espírito Santo. Aí o que é que eles dizem? Olha, água não é pessoa. Logo, o Espírito Santo também não é pessoa. Esse é o primeiro argumento que eles usam. O segundo argumento que eles usam é: olha, o Espírito Santo ele foi derramado. Como pode uma pessoa ser derramada? Terceiro argumento que eles usam: como pode uma pessoa ser cheia de outra? Esse até a gente já deu a dica, né? Mas vamos refutar esse entendimento errôneo. O primeiro entendimento que ele dizia é: olha, João Batista batizava com água e Jesus batizava no Espírito Santo. Então, água não é pessoa, então o Espírito Santo também não é pessoa. Ora, essa comparação, meus amados irmãos, entre batismo no Espírito Santo e batismo nas águas é muito pobre. É um argumento inconsistente, uma vez que o batismo nas águas está justamente representando imersão nela, representa imersão nelas, significando nova vida com Cristo. E o batismo no Espírito Santo significa ser alguém revestido dele. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, nós lemos como que o povo de Israel foi batizado em Moisés. Nem por isso Moisés perdeu a sua personalidade. Moisés é uma pessoa. E a Bíblia fala que eles foram batizados em Moisés. Então o primeiro argumento deles não se sustenta, é muito fraco. O segundo argumento que eles dizem é: o Espírito Santo foi derramado. Uma pessoa pode ser derramada? Pois bem, o Senhor Jesus foi derramado como água. Salmo 22, versículo 14. E o apóstolo Paulo fala como lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. A tradução do Novo Mundo verteu essa passagem da seguinte forma. Olha como está na tradução do Novo Mundo. Pois eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e a hora do livramento está próxima. Como pode, meu irmão, eu pergunto agora para você, o apóstolo Paulo, sendo pessoa, ser derramado? O Senhor Jesus e o apóstolo Paulo são pessoas reais. Nós sabemos disso. E nenhuma testemunha de Jeová questiona isso. Mas quando se trata da linguagem
da figura de linguagem atrelada ao Espírito Santo, aí não vale. O apóstolo Paulo, como nós falamos que está na Bíblia dele, vale para Jesus também, mas para o Espírito Santo não vale. Então é um argumento que não se firma. E por fim, o terceiro argumento é que eles falam como pode uma pessoa ser cheia de outra, e isso a resposta já está na própria Bíblia Sagrada. Já está, e nós falamos até sobre isso, né, que Satanás, o diabo, é uma pessoa real. Eles acreditam nisso. Tanto Deus como o diabo são pessoas espirituais. Nós já falamos também sobre isso. Mas veja como fala a tradução deles em Lucas, capítulo 22, versículo 3. Então Satanás entrou em Judas, os chamados Iscariotes. Lucas, capítulo 22, versículo 3. Então a pergunta que fica, meu irmão, é a mesma. Como pode uma pessoa entrar na outra? Agora uma pessoa pode entrar em outra? Isso mostra justamente que os teólogos das Testemunhas de Jeová estão equivocados. Por quê? Pois personalidade não é sinônimo de corporeidade. E Jesus também falou, versículo bastante conhecido, João 14, versículo 23, fala, Jesus disse, olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. Agora olha o que fala o finalzinho do versículo 23 de João 14. E viremos para ele e faremos nele morada. Jesus é uma pessoa. Deus é uma pessoa fazendo morada no crente salvo em Cristo Jesus. E para encerrarmos a nossa lição, o último tópico da lição é falar sobre o Espírito Santo em outras religiões. Neste ponto aqui, o autor vai falar em outras religiões, que é um ponto que nós falamos até agora, né? Porque em outras religiões estamos falando justamente dos testemunhos de Jeová, só que ele está focando aqui, quando ele fala em outras religiões, é justamente aquelas que são alheias ao cristianismo, né? Porque os testemunhos de Jeová eles se consideram cristãos, né? Então está atrelado ao cristianismo. Mas outras religiões que o autor vai citar aqui é justamente citando outra religião fora de cunho cristão. Então ele vai falar sobre o islamismo, porque o pensamento islamita, né, vamos falar assim, islâmico sobre o Espírito Santo, ele é confuso. Existem uns que acreditam que é o anjo Gabriel, né? Existem outros que falam que atrelam a Maomé, como se o Espírito Santo fosse Maomé que seria enviado, e não é, como nós bem sabemos. Então, é um emaranhado de confusão. Não dá nem para entender como é que eles falam de acordo com o Alcorão, quando nós vamos ler algumas partes do Alcorão. Mas o que nós temos que compreender e entender aqui é justamente que uns dizem que são justamente o anjo Gabriel, e outros acreditam e usam o texto para mostrar que era Maomé. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o próprio Espírito Santo de Deus. O Consolador é o Espírito Santo de Deus. E a promessa de Jesus é para que fique convosco para sempre. Trata-se justamente de um ser que não pode morrer, mas de um ser que ele vive para sempre, de um ser que vive pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículo 17. E o que? Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então, meu irmão, o Espírito Santo ele testifica de Cristo, o nosso Senhor. Isso é o que nós temos que saber, porque é o que o autor da lição quis frisar justamente isso. Quem é o Espírito Santo? Então, assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 9. Falamos sobre quem é o Espírito Santo. Nesta lição, nós mostramos texto tanto do Antigo quanto do Novo Testamento para mostrar a deidade
do Espírito Santo, mostramos também seus atributos, mostramos também a sua deidade, né, como é manifestada, bem como as suas obras, e como uma religião, né, dentro do cristianismo, que na verdade é uma seita, né, que propaga heresias falsas, de dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é uma força ativa, e nós refutamos dos vários argumentos que ele usa, refutamos daqueles argumentos, e por fim mostramos que o Espírito Santo ele é Deus, e sendo Deus, ele é digno de honra, louvor, glória e majestade para todos sempre, porque ele é Deus. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.